meu pastor Silvestre. Amém. Estenda a sua mão aqui à frente. Pai, que está o seu filho, Deus querido, varão valoroso, a quem o Senhor tem escolhido e se alegrado. Em nome de Jesus, Pai querido, nós sabemos que há um encargo sobre a vida do Silvestre, sabemos do amor que ele tem pelo teu reino, sabemos, Deus, onde ele foi forjado como teu filho, Deus querido, e nós queremos, Pai querido, ser visitados pelo teu Espírito através da porção que o Senhor separou para liberar sobre nós através deste vaso de honra, teu filho Silvestre. Em nome de Jesus, Pai, eu transfiro sobre a vida dele, como pastor deste ministério, como anjo desta igreja, a autoridade, a ousadia, a intrepidez que alcançamos somente no Espírito Santo. Fale conosco, em nome de Jesus, eu te pedimos, Pai querido, através do teu servo. Amém, Senhor. Aleluia. Você pode tomar teu assento? Você pode baixar sua cabeça? Dia após dia, sua
queremos agradecer aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, através do sacrifício que o Senhor fez em favor dos nossos pecados. Porque o Senhor deixou ser aquele que era grande, se fez pequeno. Aquele que tinha todo o poder se tornou igualzinho a nós, para morrer, para nos trazer de volta ao Pai. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer ao louvarmos, ao cantarmos, Pai, essa canção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé. Nos dias de hoje, os véus das noivas estão ficando cada vez mais longos e os casamentos cada vez mais curtos. Investimos muito na festa do casamento e pouco nos relacionamentos. Gastamos muito dinheiro com ricas cerimônias, investimos muito pouco na comunicação. Impressionamos as pessoas com a pompa de nossas festas, mas na intimidade da relação, muitos casamentos padecem por falta de harmonia. O casamento começa no dia seguinte da festa, e é ali que devemos investir com todo esforço e perseverança. Sem investimento de vida e amor, as relações adoecem. Quando não há semeadura no relacionamento, não existe colheita. Toda história de amor, todo casamento preanuncia a volta do Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso primeiro e grande amor. Deus nos amou, sendo ainda nós pecadores. Amor perfeito e imensurável, eterno e completo, o único capaz de saciar a alma de todo homem e de toda mulher. E que nessa noite, ao compartilharmos a palavra de Deus com o tema sobre relacionamento, estará sendo baseado em primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6. Você possa abrir o teu coração. Mas antes nós vamos cantar a última canção que foi cantada aqui, que ele deixou o seu para vir morar aqui na terra. Que você possa atrair mais uma vez a presença de Deus. Amém? Você pode baixar sua cabeça. Não
Muito obrigado por isso. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Nós somos gratos, Deus, por tudo. Talvez por mais que em alguns momentos as nossas atitudes, as nossas ações não tenham demonstrado essa gratidão, mas nós reconhecemos o quanto o Senhor nos ama. E queremos expressar mais uma vez nessa noite, Pai, que nós somos gratos por isso. Muito obrigado mesmo, Jesus. Nós que não merecemos pela Tua graça a reconciliação do nosso relacionamento com o Pai. Muito obrigado por isso. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode tomar tua assento? Você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6. Capítulo 6. Nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos dentro do capítulo 6. O tema da minha mensagem é glorificando a Deus nos relacionamentos. Já há quase um mês nós temos conversado, o pastor tem ensinado e o pastor Fábio também tem ensinado acerca de alguns princípios que nós encontramos no livro de 1 de Coríntios. Esse livro, ou essa igreja, foi a igreja mais polêmica, foi a igreja que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo. Foi a igreja em que durante o ministério de Paulo, talvez poderíamos dizer que ele teve poucos sonhos. Essa foi uma igreja que foi fundada na segunda viagem de Paulo, na sua segunda viagem missionária. E quando ele chegou nessa cidade, encontrou uma cidade muito crescida, muito evoluída, uma cidade que, segundo a história, nos ensina que no ano de 146 a.C., ela foi destruída pelos romanos, porque houve um grupo que tinha se levantado, contra o Império Romano, e aquela cidade foi totalmente destruída, ficou durante 100 anos em ruínas. Mas a história nos ensina que no ano de 44 a.C., Júlio César, não é o pastor Júlio, mas sim o Júlio César, que foi o imperador. Então o que ele fez? Ele reconstruiu de novo essa mesma cidade. Essa cidade foi totalmente reconstruída, e na medida em que essa cidade foi reconstruída, várias outras nações, pessoas de outras nações começaram a viver nesta mesma cidade, com o propósito de fazer o quê? Com o propósito de povoar aquela cidade. Segundo os arqueólogos, os historiadores, eles afirmam que quando encontraram os escombros, os restos da antiga cidade de Corinto, eles encontraram naquelas paredes algumas imagens de órgãos sexuais, algumas imagens estampadas. Por quê? Porque a antiga e a nova cidade de Corinto era uma cidade em que a promiscuidade era totalmente à vista, por causa da deusa chamada Epafrodite. Então essa mesma deusa, ela era adorada através de relações sexuais. E quando essa cidade foi reconstruída, não parou o costume. Por que essa cidade foi chamada de Corinto? Por causa da imoralidade. Segundo os historiadores afirmam que quando uma mulher era chamada de coríntia, era uma palavra ofensiva, porque era chamada de prostituta.
te amo hoje. Olha, é interessante que quando você estuda esse livro, meu Deus, se eu for corintiano, a partir de hoje você deixa. A história afirma que esta mesma cidade, haviam 1000 sacerdotisas cultuais. Essas sacerdotisas eram mulheres que eram sendo preparadas para fazer o quê? Para adorar a um Deus. Esse Deus chamado Epafrodite, Afrodite, ele era adorado através de relações sexuais. Essas mulheres saíam do templo e iam diretamente até nos portos e tinham relações sexuais com o propósito de fazer o quê? De agradar aquele mesmo Deus. Alguém disse em um dos comentários que eu li que muitas das famílias, elas preparavam as suas filhas com o propósito de servir a esse mesmo Deus. E nesta mesma cidade havia vários tipos de doenças venéreas. E foi nessa cidade aonde Paulo chega e começa a pregar o Evangelho. 2 motivos. Primeiro motivo, por causa da cultura, porque havia gente de várias culturas. Havia um porto onde quase todas as mercadorias, todos os navios, eles tinham que passar nessa cidade de Corinto. E ao passar nessa cidade de Corinto, havia essa miscigenação de cultura. Paulo, ele chega nessa cidade, ele prega o Evangelho com o propósito que ele tinha na mente. E que se o Evangelho começasse naquele lugar, automaticamente o Evangelho pudesse chegar até a outras nações, até a outras terras. Em segundo lugar, era para mudar o contexto social desta mesma cidade, através do Evangelho. E Paulo, ele escreve, quando ele fundou a igreja, ele trabalhou durante 1 ano e 6 meses, por causa de tanto conflito, tanta perseguição. Ele foi até a cidade de Éfeso. Foi lá em Éfeso em que ele recebe algumas notícias, dizendo o seguinte: olha, aqueles crentes que você evangelizou, os que aceitaram Jesus, aqueles que eram judeus, se converteram ao cristianismo, aqueles que eram gentios, se converteram ao cristianismo, está tendo confusão nesta mesma igreja. O que Paulo faz? Paulo, ele escreve a primeira carta. Para o teu conhecimento, para a tua informação, essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu. A primeira carta que Paulo escreveu, ela desapareceu. E Paulo, ele escreve a segunda carta, que nós conhecemos como a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios é a segunda carta. Isso está mencionado, Paulo, ele fala em 1 de Coríntios capítulo 5, no versículo 9. E Paulo, ele manda essa carta, e o problema não acabou. Paulo, ele manda a segunda carta, a segunda carta, e essa mesma carta, ela é considerada uma carta em que Paulo detonou, assim, de uma forma tremenda, aqueles que principalmente não acreditavam no ministério de Paulo. E essa carta, ela também desapareceu. E Paulo, ele manda a quarta carta que nós conhecemos, que é a carta de 2 de Corinto. Então a terceira carta que nós não conhecemos foi a carta em que, segundo os historiadores, eles afirmam que foi a carta em que colocou na linha
em que instruiu de uma forma profunda a igreja de Corinto. Talvez você pode se perguntar, mas por quê? Você lendo a primeira carta de Paulo, a primeira de Corinto, você vai ver que era uma igreja fantástica, uma igreja que tinha tudo, tinha dons, tinha tudo. Era uma igreja que se movia em tudo, que se movia em profecia, se movia em língua, se movia em... Era uma igreja que quase todos nós temos orgulho dessa mesma igreja. Mas era uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Podemos entender o seguinte, que o fato de uma igreja ter diversidade de dons, de ministério, isso não autentica, isso não dá crédito que a igreja é uma igreja sadia, uma igreja que está madura. O fato de você ter vários dons, isso não autentica, isso não te leva, não te dá crédito em que você é uma pessoa madura. Isso não leva você, as pessoas não vão ver você como uma pessoa madura, mas a única coisa que faz com que você se torne uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, é o tamanho, ou a quantidade, ou o nível de relacionamento que você tem com a palavra em meio a várias vicissitudes da vida, em meio a vários momentos em que você estiver a viver nesse mundo, em que você estiver na tua casa, na tua família, em que você estiver na empresa, em que você estiver na igreja. Até na igreja eu não posso falar, porque aqui todo mundo se faz de crente, todo mundo se veste de crente, todo mundo se comporta de crente, todo mundo faz tudo de crente. Aqui não. Mas enquanto você sai desse lugar, você vai fora. Aí começa o teu treinamento como crente. Então, essa mesma carta, Paulo ele começa a descrever, em primeiro lugar, ele começa a fazer algumas divisões. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo fala sobre a divisão que havia na igreja de Corinto. Do capítulo 5 até o capítulo 6, Paulo fala sobre a questão de imoralidade na igreja, fala a questão de disciplina. Do capítulo 7, Paulo fala sobre casamento, divórcio, novo casamento, fala sobre sexo. No capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo fala sobre liberdade do cristão. O que a Bíblia fala sobre liberdade? Você encontra no capítulo 8 ao capítulo 10. No capítulo 11 ao capítulo 14, Paulo fala sobre o culto na igreja. Como é que deve ser o culto? Como é que deve ser a ceia? Como é que deve ser a questão de línguas, a questão de profecia, a questão da mulher, do uso e costume da mulher? Paulo fala do capítulo 11 até o capítulo 14. Do capítulo 15, Paulo fala sobre a questão de um grupo que havia na igreja de Corinto que não acreditava a questão da ressurreição. Antes do pastor Júlio pregar, para começar a falar sobre fundamentos, vocês se lembram que eu tinha falado, tinha conversado com os irmãos, tinha pregado sobre fundamentos da... Alguém se lembra? Como é que é? Fundamentos da fé cristã. Nós conversamos acerca do capítulo 15. Naquela altura, na igreja de Corinto, havia um grupo que não acreditava na ressurreição. E uma coisa, se nós não acreditamos na ressurreição, então o fato de nós estarmos aqui, a nossa presença aqui se torna em vão. Se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. E Paulo ele escreve o capítulo 15 dizendo o seguinte: olha, Jesus ele ressuscitou. No capítulo 16, Paulo apenas ele termina dando as saudações e dando orientação à igreja de Corinto. Esses foram os principais motivos que fez com que o Paulo escrevesse, mandasse essa carta. Qual foi o ponto central de todo o livro? Talvez eu poderia resumir naquilo que
vamos conversar hoje no capítulo 6. Porque se fosse para conversar versículo por versículo, nós ficaríamos o ano todo só conversando o livro de 1 de Coríntios. Só todos os capítulos. Mas nós nessa noite vamos nos ater apenas no capítulo 6. Paulo fala o seguinte, presta atenção, meu querido e amado irmão, meu irmão, minha irmã, meus jovens, minhas jovens, prestam atenção aqui, vocês não vão dormir. O capítulo 6 diz o seguinte, Paulo começa dizendo o seguinte: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já e completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto ao próprio irmão. Nós vamos continuar com a leitura. Eu dividi a minha mensagem nessa noite em três partes. A primeira parte da minha mensagem é: como é que nós devemos nos relacionar com Deus? O primeiro relacionamento com Deus é o seguinte: eu devo me relacionar com Deus primeiro com o meu próximo. O que havia na igreja de Corinto? O mesmo problema que acontece nos dias de hoje. Talvez eu poderia dizer que acontece em várias igrejas: dissensão, calúnia, divisão, pessoas sentando em grupos. Eu sou amigo mais daquele, eu sou amigo lá. A minha cúpula, quando eles não vêm na igreja, eu não fico bem. Eu prefiro sentar sozinho. Divisão na igreja, esse foi o primeiro problema em que havia nessa igreja. E o que aconteceu? Os irmãos dessa igreja, eles começaram a ter briga, a ter problemas. O relacionamento entre o próximo e os problemas que estavam acontecendo lá na igreja, eles começaram a levar aos juízes, aos tribunais. E Paulo, sabendo dessa informação, ele disse o seguinte: olha, vocês não precisam levar o vosso problema para serem julgados fora. Nos tribunais, os simples não podem saber aquilo que vocês estão a passar, aquilo que vocês estão a viver dentro da comunidade. E Paulo fala o seguinte: será que dentre vocês não tem pessoas sábias? Pessoas que conhecem, pessoas que têm sabedoria, que possam tratar dos problemas que estão acontecendo na igreja? Rixa, divisão, problema, irmão que não fala com o irmão. Será que não tem ninguém na igreja que pode tratar desse assunto? E Paulo ele termina dizendo o seguinte: olha, isso é muita vergonha. Isso é muita vergonha. Vocês não precisam levar os problemas que você convive na igreja para serem julgados fora. Trazendo os nossos dias, você não precisa pegar os problemas que você vive aqui, levando na tua casa, levando na empresa. Você não precisa fazer isso. Quando você tem um problema com o teu próximo, você precisa tratar o teu problema. Vai ao encontro do teu irmão. Eu não estou falando isso talvez porque eu não trabalho na mulher, eu não trabalho em nenhuma empresa aqui.
Mas estou dizendo para cada um dos irmãos que trabalha em uma das empresas aqui da cidade, você não precisa levar os problemas que você enfrenta aqui nessa comunidade. Você não precisa. Se você tem um problema com alguém, você precisa no encontro dessa pessoa e você precisa conversar. E se essa pessoa não te ouvir, você chama alguém de confiança e pega ele e fala para ele: meu irmão, eu tenho um problema com meu irmão, mas eu quero testemunho. Eu cheguei a uma conclusão: com crente agora, quando eu quero chamar a atenção de crente, eu não chamo ele atenção sozinho. Eu chamo a atenção quando tem alguém do meu lado, porque eu sei que os maiores problemas não são encontrados fora da igreja, mas são encontrados no meio de pessoas que professam a fé cristã. E isso é uma vergonha. Nós precisamos ser pessoas a quem somos pessoas de confiança. Pessoas de confiança são aquelas que, quando falam sim, sim, quando é não, é não. Desculpe eu referir aqui o nome de uma pessoa. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Nairo aqui. Tem gente que fala assim: o Nairo ele dá na lata. Mas é melhor você ter uma pessoa que te dá na lata do que alguém que te fala por trás. É melhor, porque aquele que te fala por trás, aquele que é bajulador, aquele que te lança o tapete, sabe uma coisa: será algum dia ele vai puxar o tapete em você. Algum dia ele vai te puxar o tapete. Seja puxa-saco. Se você está sabendo que alguém tem um puxa-saco, presta atenção: algum dia ele vai te puxar o tapete. Eu não estou falando isso porque eu conheço, eu ouvi. Eu estou dizendo: você que sabe, se me mandam embora, se me batem, se me mandam, se vão deixar ser meu amigo, não tem problema. Porque eu não preciso falar com vocês de um assunto. Corinto, trazendo o nosso dia. Estou trazendo uma mensagem para vocês aqui. Talvez se vocês não vão gostar, eu vou terminar já. Talvez se vocês não vão gostar, vão deixar ser meu amigo, não tem problema. Mas eu com uma mensagem de coração para coração, uma mensagem de um pai para um filho, de alguém que quer o teu bem. Se você é uma mulher que fala mal do teu filho lá fora, do teu esposo lá fora, você não quer o bem do teu filho e você não quer o bem do teu esposo. Fala com o teu esposo na lata, fala com ele diretamente: eu não gosto disso. Não fale fora. Foi exatamente: se existe alguma coisa que acaba com a comunidade, acaba com a igreja, acaba com o reino de Deus, é fofoca, é panelinho, tudo isso acaba. Eu cheguei a uma conclusão: eu agora não tenho mais medo do diabo, eu tenho medo dos crentes. Com o diabo eu não vejo o diabo. Mas agora, quando eu vejo um crente começa a fazer o papel do diabo, a minha vontade é fazer o quê? Ô Jesus, é como então? O relacionamento com o próximo é isso que acontecia na igreja de Corinto. É isso que acontecia na igreja de Corinto. O relacionamento com o próximo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Sabe, para amanhã você não tem um monte de doença na tua vida amanhã. Sabe que você quer envelhecer bem? Você quer envelhecer bem? Quantos aqui querem envelhecer bem? Todo mundo. Faz o seguinte: se alguém te falou mal, vai lá e fala assim: meu irmão, me perdoa. Não guarde, você não vai só morrer cedo. Não guarde rancor, vai ao encontro dessa pessoa, fala. Se alguém fez alguma coisa que você não gostou, vai ao encontro dele, meu irmão. Sabe, isso é atitude de crente. Mas agora você fazendo ao contrário, é atitude de quem? De ímpio, de alguém que não conhece a Cristo. E Paulo fala: essas pessoas que estão na igreja, que se comportam desse jeito, eles devem ser mandados embora. Lê essa carta e você vai entender. Paulo fala assim: a esse tipo de pessoas você tem que fazer o que manda, não é? Manda embora. Mas nós aqui não vamos mandar você embora.
Nós aqui vamos te ajudar a você não ser fofoqueiro, a você não pegar as coisas que acontecem aqui e levar lá na empresa. Sabe uma coisa? Eu vou de van, parece que todo mundo aqui se conhece. Às vezes eu sinto lá na van, aí começa a falar de alguém. Quando falam do sobrenome da pessoa, eu já sei. Eu fico brincando, eu falo assim, meu Deus, aqui eu estou lascado. Se eu começo a fazer alguma coisa errada, eu falo, você conhece o que todo mundo conhece? Eu sou o cara mais lascado dessa cidade. Quase aqui essa rua aqui. Então às vezes eu faço o seguinte, eu não tomo café em casa. Eu vou aqui, me convido a tomar café. Vou aí, tomo café. Vou no ramo, tomo café. Vou aqui, tomo café. Vou aqui na beira-bike também. Todo mundo me conhece. Agora imagina se eu fazer alguma coisa, vocês vão saber. Eu não preciso até guardar, vocês vão saber já. O relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento com o próximo não deve ser um relacionamento, sabe o quê? Um relacionamento por interesse, tem que ser um relacionamento por amor. O relacionamento por interesse é um relacionamento que quando o que eu quero que você acaba, você perde todo o valor. Fala o seguinte, você não trata a pessoa como pessoa, você trata a pessoa como coisa. E quando as coisas perdem o seu valor, você fala o seguinte, próximo. Mas as pessoas, você tem que tratar elas como pessoas. E coisas, você tem que tratar elas como coisas. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas por amor e não por interesse e por necessidade. Quando a necessidade da pessoa acaba, quando toda a beleza acaba, aí você fala o seguinte, vou arranjar outra. Não. Quando fala assim, já gostei aqui, eu estou cansado, vou procurar uma outra igreja. Você tem que se relacionar com os irmãos por amor. O amor permanece. O amor vai fortalecer teu casamento. O amor vai fazer com que você se torne um bom pai. O amor vai fazer com que você se torne uma boa filha. O amor vai fazer com que você se torne uma boa pessoa. É o amor. Mas o interesse, a necessidade. Você pensa do jeito que a tua esposa está assim, tão bonita. Daqui mais alguns anos não vai ter essa beleza que ela tem. Mas se for por necessidade e por interesse, aí você vai começar a pensar outra menininha. Vai começar a ter atitude de quê? De criancinha. Vamos em segundo lugar. O que havia na igreja de Corinto? O que Paulo aqui nos ensina? Paulo ele fala o seguinte, olha, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, essa atitude que vocês estão tendo é uma atitude que envergonha o cristianismo. Se existe uma pior vergonha do cristianismo é a discussão, a acusação, aquele falando daquele, aquele falando mal daquele, aquele falando assim. Paulo está dizendo isso não, meus irmãos. Vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam sentar, vocês precisam ouvir. Se existe uma das qualidades que o crente tem que ter, tem que saber ouvir. O crente tem que saber ouvir. Ô minha jovem, você tem que saber ouvir. Ô minha mamãe, você tem que saber ouvir. Tem que saber ouvir. Você que é casada, você tem que saber ouvir teu marido. Você que é casado, meu pai, meu jovem, você que é masculino, você tem que saber ouvir tua esposa. Você tem que saber ouvir o teu pai e tua mãe. Isso vai fazer com que você se torne um bom pai, um bom filho. Tem que saber ouvir. Paulo ensina isso. Vocês têm que conversar. Sabe o que concluindo tudo isso que eu estou dizendo, sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, roupa suja você tem que lavar em casa. Não leva roupa suja lá. Não vai lavar roupa suja na casa da vizinha. Vai lavar roupa suja em casa. Em casa onde você tem que lavar roupa suja. Porque se você levar tua roupa suja lá fora, todo mundo vai saber do defeito do teu esposo, vai saber do defeito do teu pastor, vai saber do defeito do líder do grupo familiar, vai saber do defeito daquela pessoa. Olha, na mãe conhece todo mundo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês têm que lavar roupa onde? A roupa suja tem que ser lavada onde? Em casa. Em casa que você tem que lavar a roupa suja. Se você quer viver até os 100 anos, não guarda rancor. Alguém fez uma coisa errada, vai no ponto dele. Me perdoa, pai.
me perdoa. Eu errei, me perdoa. Meu filho, você fez isso. Eu quero que você seja assim. Beleza? Beleza. Pai, me perdoa. Meu filho, eu te perdoo. Você vai ver 100 anos. Em segundo lugar, relacionamento consigo mesmo. O relacionamento consigo mesmo, nós encontramos no versículo 9. Diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a todos pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta formou um só corpo com ela? Porque não se diz: serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Paulo aqui está nos ensinando o seguinte: que o nosso relacionamento não é só um relacionamento com o próximo, mas é um relacionamento conosco mesmo. Eu mesmo. Por que Paulo aqui está ensinando? Porque naquela época, na igreja, uma boa parte da comunidade, uma boa parte daqueles que frequentavam a igreja eram ex-homossexuais, eram ex-prostitutas, eram pessoas que viviam uma vida de orgia, eram pessoas que viviam uma vida depravada, e eles se converteram ao cristianismo. E Paulo ele começa a ensinar como é que eles devem se relacionar com eles mesmos. Como é que eles devem se relacionar com eles mesmos? Primeiro nós conversamos sobre como é que nós devemos glorificar a Deus nos relacionamentos. Primeiro, nós, para glorificarmos a Deus nos relacionamentos, nós precisamos primeiro glorificar a Deus com o nosso próximo. Em segundo lugar, para nós glorificarmos a Deus, nós temos que nos relacionar conosco mesmo. Eu mesmo. Se você não consegue se cuidar, você não pode cuidar de pessoa. Se você não consegue se controlar, você não pode controlar ninguém. Paulo está ensinando o seguinte: olha, ele começa citando algumas coisas que aconteciam naquela época. Vocês não sabem que os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, nem os sodomitas, os ladrões, os bêbados, os maldizentes, essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Será que vocês não sabem? E Paulo faz lembrar ele o seguinte: olha, vocês foram lavados. Vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está trazendo a memória dele, dizendo o seguinte: meus irmãos, vocês antigamente
vocês foram purificados, vocês foram justificados, vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que ser diferentes, vocês não precisam voltar às antigas práticas. Isso aqui, ninguém controla ninguém. Cada um com seus problemas, cada um se cuida sozinho. E Paulo está ensinando o seguinte: você tem que se cuidar a você mesmo. Você tem que cuidar dos teus próprios impulsos. Você tem que se cuidar a você mesmo. Você tem que ter cuidado com você mesmo. Naquela igreja também havia solteiros. Então Paulo está ensinando o seguinte: que vocês têm que fazer o quê? Você tem que se cuidar, porque se vocês fazerem isso, vocês não herdarão o reino dos seus. E Paulo ele fala o seguinte: ó, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo. Eu tenho liberdade. A minha liberdade está em Cristo. Eu tenho liberdade para fazer tudo. Eu tenho liberdade. Eu posso até justificar os meus pecados com base bíblica, de uma forma errada. Eu posso até justificar. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso ter desejo de fazer muitas coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então isso quer dizer o seguinte: que eu tenho que me cuidar. Nós como igreja, trazendo os nossos dias de hoje, nós precisamos nos cuidar. Você que é casado, você precisa honrar o teu cônjuge. Você que é solteiro, você precisa honrar ao Senhor nessa área também. Você precisa estar firme. Você precisa fazer o seguinte: olha, todas as coisas me são lícitas, mas todas não. Eu tenho vontade, eu tenho liberdade de fazer tudo o que eu quero, mas o que é que eu não devo? O que é a minha liberdade? Aquele que me chamou, aquele que me trouxe até a sua maravilhosa luz, ele me falou o seguinte: é que tudo que você tem, tudo que eu tenho, já não é mais meu, mas o que eu tenho é dele. Então, se o que eu tenho é dele, então quer dizer que se eu fazer aquilo, eu estou associando, eu estou trazendo Jesus para fazer aquilo que ele não gosta. Então, automaticamente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dizer o seguinte: eu preciso glorificar Jesus através de mim mesmo, através do meu interior, através dos meus membros, através da minha vida, glorificando a Deus. O corpo sem alma é um defunto. A alma sem corpo é fantasma. Nós precisamos entender, meus queridos, que precisamos manter a nossa vida em ordem. Da mesma maneira que nós mantemos o nosso corpo, quando nos acordamos, tomamos banho, nos preparamos, sai cheiroso, todo mundo. Nós precisamos cuidar do nosso lugar onde nós vivemos. Porque isso diz respeito com o cuidado de nós, onde nós dormimos, cuidando bem da nossa cama. Não saia correndo. Prepare bem da tua cama. Os rapazes que têm caminhado comigo no discipulado, eu tenho falado: não se admire quando você vê alguém na rua todo ele bonito, vai na casa dele, onde ele dorme. Aonde ele dorme, se a cama dele está desarrumada, você admire com a beleza que ele tem aqui na igreja, sentadinho, tá? Admire ele lá na casa dele. Cuide bem. Daí você pode dizer: isso aqui não é espiritual. Isso aqui é espiritual. Isso é espiritual. Isso é o cuidado consigo mesmo. Você não vai matar de bafo todo mundo na rua. Você tem que tomar banho. Você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que cuidar da tua saúde. Cuidado de você mesmo. Você tem que cuidar do teu relacionamento com Deus. Da mesma maneira que quando você está sozinho, ninguém está te vendo. Aí você se cuida. Aí você está cuidando de você mesmo. Você se cuida você mesmo. Vamos continuar. Estou quase terminando. Amém? Eu não falo muito. Daqui a nada a gente termina. Em terceiro lugar, qual é a direção do nosso relacionamento? O nosso relacionamento, eu disse que precisamos, em primeiro lugar,
ter um relacionamento com Deus, só isso. Mas para mim, relacionamento com Deus é útil. Sabe o que me prova que eu tenho relacionamento com Deus? Quando eu trato bem as pessoas, quando eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, quando eu me relaciono bem comigo mesmo. Em terceiro lugar, o relacionamento com Deus vai ser consequência. Tem gente, eu fui pregando numa igreja e comecei a falar isso. Aí, de repente, o pastor me deu uma mensagem. Meu irmão, tem 5 minutos para terminar a tua mensagem. Eu falei o seguinte: meus irmãos, eu não admiro você que tem 1 hora de oração. Isso aqui não me admira. O que me admira é quando você sai daquela tua 1 hora de oração e você vai para a rua. Como você trata as pessoas. Eu sei que durante muito tempo ensinam assim: você precisa ter tempo de oração, você precisa ler a Bíblia. Meu irmão, você nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Você não é crente ainda. Você não é crente. Mas a minha pergunta é: você vai ler, você vai orar durante 1 hora, você vai ler a Bíblia durante 1 hora. Quando você sai daquele teu momento de oração, como é que você trata as pessoas? Como é que você se trata a você mesmo? Como é que você cuida a você mesmo? Jesus já sabia, Deus já sabia. Por isso que ele falou para João: diz o seguinte, você não pode dizer que você ama a Deus se você primeiro não amar o teu próximo. Eu tenho falado para o meu jovem lá do discipulado o seguinte: olha, é o seguinte, sabe, próximo não é aquele que está sentado do teu lado. Você pensa que ele é teu próximo. Esse não é teu próximo. Próximo não é teu colega lá da faculdade. Não é teu próximo. Próximo não é aquele teu colega do serviço. Não é teu próximo. Próximo é aquele que se revê com as tuas próprias necessidades. Está na Bíblia. O bom samaritano, quem foi o próximo? Próximo foi aquele que olhou ao seu próximo. Diz o seguinte: eu vou te levar até a hospedaria. Eles vão dar de comer, eles vão cuidar de você. Ora, se precisar de uma coisa aqui, médico, pode ligar para mim, não tem problema. Esse aqui é o teu próximo. O próximo, biblicamente, é esse. É aquele que está do teu lado, que liga para você, sabe? Ele se importa com você, ele quer dar com você, ele quer fazer, ele quer ver em você o mesmo crescimento que você está tendo. Ele quer que esse crescimento também aconteça na tua vida. Esse que é o próximo. Então, para mim, como que eu devo glorificar a Deus? Como é que o meu relacionamento glorifica a Deus? O meu relacionamento glorifica a Deus quando eu cuido do meu próximo, quando eu cuido de mim mesmo. Cuidando do meu próximo, eu leio as Escrituras, eu oro, eu tenho um relacionamento com Deus, eu cuido bem da minha família, eu cuido bem das pessoas, eu não falo mal das pessoas. Eu sou uma pessoa que, quando chega, todo mundo fala o seguinte: aqui tem paz. Fala, vamos parar com a fofoca, vamos parar com tudo, porque o homem de paz chegou. Aí você faz o quê? Aí você cumpre aquilo que Jesus falou. Alguma vez você já preparou uma comida tão gostosa, aí apareceu alguém do seguinte: olha, agora você vai ter que procurar o sal que foi lançado nessa comida. Será que você consegue? Alguém já conseguiu alguma vez? Eu nunca consegui. O crente também tem que ser assim. O crente é aquele que está no mundo, é aquele que está na igreja. Ele começa a exalar, ele começa a dar sabor aonde ele chega. Ele começa a dar sabor. As pessoas começam a ver algo diferente na vida dele. Por quê? Como que você é assim? Você fala assim, você responde o seguinte: eu também não sei. Mas agora tem gente que sabe fazer truque de crente. Sabe fazer truque de crente. Mas o que é que o truque de crente tem um tempo determinado. Chega um momento que a máscara cai. As pessoas vão te pegar. Jesus nos chama. E Paulo ele fala o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora vós glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que você glorifica
glorifica a Deus em tudo. Você glorifica a Deus através dos teus membros. Você glorifica a Deus através dos teus relacionamentos. Por quê? Ele está dentro de você e Ele está do teu lado. Ele está em tudo. Você não consegue dizer o seguinte: olha, acho que consigo ver Deus na ponta do teu cabelo. Ele está aí. Eu consigo ver, acho que Deus só está na ponta da tua unha. Não, Ele está dentro de você, Ele está fora de você, está ao redor de você, Ele está em tudo em você. Ele toma conta de você, Ele entrega a você, Ele faz com que você se torne uma pessoa que exala Ele em todo lugar onde você estiver. É isso que Paulo queria ensinar para a igreja de Corinto. Tudo que é tentação, todo tipo de tentação, você pode resistir, você pode fazer tudo o que quiser, mas só existe um que as Escrituras nos ensinam, que nós precisamos fazer o quê? Tirar o pé. Precisamos fugir. Esse é o pecado, esse é o conselho que Paulo ensina para a igreja de Corinto. Diz o seguinte: fugir. A impureza, meus irmãos e as irmãs, nós temos que fugir. Os casados não estão isentos disso. Não somos só apenas os solteiros, nós os solteiros. Todo mundo aqui, todo mundo tem que fugir. Para fazermos o quê? Para glorificarmos a Deus no nosso corpo. Glorificarmos a Deus no nosso corpo significa glorificar a Deus em tudo. Há um toque de mão, há um abraço, há uma mensagem, há uma conversa. Você está glorificando a Deus. Por isso que eu tenho dito que não dá para separar. Meu irmão, como é que está a tua vida espiritual? Tem duas vidas? Vamos matar a tua vida carnal então. Você ficar com a tua vida espiritual. A tua vida carnal está muito mal. É melhor nós matarmos a tua vida carnal para você continuar espiritual. Não há essa dicotomia. Não há essa separação. Se a tua vida carnal tiver um carnal, então você não é carnal. Se a tua vida que você chama espiritual tiver um espiritual, até a tua vida carnal se torna espiritual. Então nós não precisamos separar. E nessa noite, ao estudarmos um pouco sobre o capítulo 6, que fala sobre relacionamento, o que o Espírito de Deus está nos chamando nessa noite é que nós precisamos glorificar a Deus através de tudo que temos e somos, começando o nosso relacionamento com as pessoas e com as coisas, e que nesta noite saibamos aprender a nos relacionar com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Isso vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. É bem simples, não precisa gritar, não precisa falar em língua, não precisa fazer não sei o que lá mais. Isso vai fazer com que você comece a voar em Deus. Isso vai fazer com que você comece a desfrutar das coisas que Deus tem na sua vida. Amém? Você pode se colocar em pé? Já terminamos. Então nessa noite nós aprendemos relacionamento, glorificando a Deus nos relacionamentos. Como é que nós devemos glorificar a Deus no nosso relacionamento? Primeiro, com o próximo. Em segundo lugar, com quem? Consigo mesmo. E em terceiro lugar, com quem? Com Deus. Então você só vai chegar no último nível se você acertar no primeiro e no segundo. Se você não acertar no primeiro e no segundo, no terceiro você não vai chegar lá. Amém? Você pode baixar sua cabeça, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, Deus. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor, a cada momento, o Senhor tem nos instruído. O Senhor tem nos orientado. O Senhor tem tido cuidado de nós.
as tuas misericórdias têm se renovado. Porque quando um pai aconselha, quando um pai fala, porque um pai está demonstrando o amor que tem com seu filho. Obrigado por isso, Jesus, nessa noite. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem nos chamado a estarmos mais próximos do Senhor, cuidando das pessoas, cuidando de nós mesmos e nos relacionando com o Senhor em tudo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Nós queremos glorificar o Senhor em tudo. Nós queremos honrar o Senhor em tudo. Nós queremos andar com o Senhor em todos os momentos, Senhor. Fugindo das más aparências, da aparência do mal, fugindo das coisas que nos tiram da tua presença, Deus. Cuidando bem do nosso próximo, cuidando bem das coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, cuidando bem, Pai, dos nossos haveres. Por isso nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, por esse ensino, Pai. Nós queremos agradecer pela vida de Paulo, Pai, porque o Senhor ajudou ele, o Senhor trouxe a ele sabedoria, esses princípios, esses escritos que ficaram para nós até os dias de hoje como um princípio, como um ensino. Nós te louvamos, Jesus. Fortaleça a sua igreja, fortalece cada um dos jovens, Pai, nesse lugar. Fortaleça nossas vidas, Deus, fortaleça a tua igreja, que seja uma igreja unida, uma igreja que cresça na palavra, uma igreja que cresça na palavra, uma igreja que cresça nos relacionamentos, Pai, não um relacionamento por interesse, mas um relacionamento por valor, por amor, em nome de Jesus, Pai. Ajuda a tua igreja, Pai, a cada dia crescer, Pai, crescer em graça, em sabedoria, em estatura, atingindo níveis maiores, níveis de relacionamento que glorificam a Jesus, Pai. E cada um dos meus irmãos, que nós como igreja, saibamos, Deus, fazer relacionamentos que glorificam o teu nome. Na empresa, na igreja, na rua, na faculdade, no colégio, em todo lugar, Jesus. Em todo lugar, Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor. Se existe nesse lugar, Deus, em algum momento, pessoas que pisaram a bola nesses princípios que nós aprendemos nessa noite, Pai, renove essa esperança no coração da tua igreja. Restaure isso, Senhor. Restaure no coração da tua igreja, Pai. Ó Deus, restaure no coração da tua igreja. Renove, ó Deus. Toca-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Lava-nos, ó Deus. Purifica-nos, ó Deus. Traz no nosso coração, Deus, a esperança de viver para o Senhor, de glorificar o Senhor em todos os tempos das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, que nessa igreja, nesse lugar, possam sair relacionamentos sadios. Relacionamentos sadios, Pai. Relacionamentos sadios, Pai. Relacionamentos por amor, Pai, não por interesse, Pai, mas por amor, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Você pode estender a sua mão. Nós terminamos com esse momento. Oh, Jesus. Jesus, toca nossas vidas, Pai, nessa noite, mais uma vez, Pai. Você pode orar, Deus, Pai, a favor da tua vida. Você fala com Deus em algumas áreas que você tem falhado, talvez no relacionamento com o teu próximo, com você mesmo, no relacionamento com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele, Senhor, me ajude a amar o próximo. Me ajude, Senhor. Me ajude a me amar, Senhor. Depois você fala, me ajude, Deus,
mais todos os dias da minha vida, Jesus. Eu quero mais e mais, Senhor. Eu quero essa sensibilidade, Deus, essa sensibilidade de amar o meu próximo, essa sensibilidade de amar a mim mesmo. Eu não quero ser maquiavélico comigo mesmo. Eu não quero ser maquiavélico com o meu próximo. Eu quero amar o meu próximo. Jesus. Assistindo pela internet, tenha um tempo também com Deus nesse momento. Fale com Ele. Jesus, como tem sido o meu relacionamento? Como é que eu me relaciono com o meu próximo? Eu sou briguento, sou briguenta. Eu quero semear a paz. Eu quero ser um homem de paz. Eu quero ser uma mulher de paz. Eu quero ser uma pacificadora, um pacificador. Eu quero ser um bem-aventurado. Jesus, me ajuda. Muito obrigado, Jesus. Que o teu Espírito, a tua palavra, ela alcance o propósito necessário. Leva a tua igreja, Jesus, esse nível de profundidade, de conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Que a graça, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o aconchego, a direção, o conselho, o constrangimento do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada, lavada, justificada, remida, desde hoje, para sempre, para a glorificação do nome daquele que morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus para todos sempre. Amém, 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 aleluia, glória a Deus.